Que é uma manta, a gente planta nela, né? Tem todo, você tá vendo as canaletas aqui da irrigação, a automação dele e a programação dos horários que vai ser irrigado, entendeu? Tem muita água aqui, não dá dengue, não? Não, porque essa água tá circulando e a gente tem essa gradezinha aqui, olha, que não permite que o mosquito entre. Eu tô aqui hoje com a Flávia do Encanto Verde Paisagismo e a gente vai conversar um pouco sobre painel verde. Quem aqui gostaria de saber, né, todos os detalhes? Então, nessa série de vídeos aqui da Casa Cor, eu tô trazendo especialistas e os responsáveis por ambientes lindos como esse para sabatinar, para perguntar tudo o que eu sempre quis e eu vou colocar a prova de fogo aqui. Seja muito bem-vinda, Flávia. Eu prometi que eu não ia fazer nenhuma pergunta difícil, mas eu vou fazer pergunta difícil, esse é o meu compromisso. Primeira coisa, Flávia, obrigada pela sua participação aqui. É um prazer enorme ter você. Você e a Adriana são parceiras de longa data, né? A gente esteve juntos na Casa Cor de 2017. Elas apoiaram o nosso ambiente lá, então colocaram fizeram um paisagismo interno lá, era o co-work. As coquedamas, né? Tinha as coquedamas, coisa mais linda, meu Deus, aquilo era incrível, meu. Outra foto aqui pra vocês, ó, coquedama. Hoje a gente está aqui, Casa Cor 2019, e a gente vai bater um papo sobre esses painéis verdes maravilhosos. Dessa vez elas tiveram um ambiente só delas, elas não quiseram só entrar nos ambientes da galera, não. Então, como é que foi, inclusive, essa decisão? O que vocês falaram? Pô, vamos fazer um ambiente nosso. Como é que foi essa evolução aí? É porque a gente quis trazer a nossa ideia, né? E esse ano eu estava muito focada em pegar uma parede grande, foi a primeira coisa que eu pedi quando a gente recebeu o convite, de fazer alguma fachada grande, porque eu queria trazer a possibilidade de trabalhar a fachada de edifícios, de prédios, de ambientes comerciais grandes, né? Da gente ir para as fachadas, não ficar só nas áreas internas. Aqui a ideia, né, o que chama mais atenção, é um espaço lindo, mas são os painéis verdes, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, a gente acha lindo, mas a gente às vezes não sabe muito bem como especificar, né? Me explica um pouquinho como é que faz, assim, como é que um escritório de arquitetura decide colocar, às vezes num ambiente interno, às vezes nem tem projeto de paisagismo, mas pô, eu quero colocar ali um painel verde. Quais são as recomendações? O que a pessoa precisa saber para poder especificar isso? A gente precisa de luminosidade, né? Tem que ter claridade. Tem que ter, quando não tem muita claridade, a gente especifica uma iluminação própria que vai ajudar, mas não é o ideal, mas ela ajuda com uma fotossíntese artificial, que é no caso de um outro ambiente ali dentro, que a gente fez um pequenininho. Precisa de um ponto de água, um ponto de dreno. Quando não, Flávia, não dá para puxar um ponto de dreno, aí a gente faz então só com ponto de água e cria um reservatório onde vai ter um reaproveitamento de água, que eu até prefiro trabalhar assim, né? Esse painel aqui é um painel que ele tem um sistema de irrigação próprio, né? Tem um sistema de irrigação automatizado, tem um horário programado para irrigar. Então a pessoa não precisa molhar plantinha por plantinha, entendeu? Legal. Então essa daí não morreria na sua mão. Detalhe. Cara, mas eu acho que o meu problema é energético, assim, as plantas elas não gostam de mim, não é uma questão, sabe? Gente, cactos morre comigo, sério. É grave, isso é grave. Como é que faz pra manter isso daí, assim? Então, esse painel, ele não dá muito trabalho, né? Claro que é planta, é ser vivo, vai cumprir o ciclo dele, um dia vai morrer alguma plantinha. Mas não é o caso da gente trocar o painel inteiro, nunca aconteceu isso, de ter que trocar todo o sistema, a não ser que, enfim, fique sem água, né? Por isso é necessário ter irrigação automatizada. Porque ninguém consegue na mangueira molhar de uniforme todas as plantas, né? Entendi. Então, por exemplo, uma vez eu estava pesquisando no Mercado Livre e eu vi que tem uns painéis que você compra, que ele vem com uns saquinhos para você colocar e você consegue instalar isso na sua casa. Aquilo não tem um sistema automatizado de água. Como é que funciona assim? Qual que é as desvantagens e vantagens de um sistema daqueles? Então, um jardim sem irrigação, um jardim vertical, já não é uma situação normal, comum da planta, né? Então, ela não tem uma quantidade legal de substrato, enfim, a chance disso dar certo sem irrigação automatizada é quase que zero. Porque você não consegue molhar com uniformidade, assim, todo direitinho, na mesma proporção de água. O que vai acontecer? Ou você vai exagerar na dose de água, ou vai faltar. Então, a gente consegue... E também, para onde vai escorrer isso? Entende? Então, vai molhar a casa inteira. Isso não funciona. A minha experiência diz que isso não funciona. Entendi. Durabilidade de, sei lá, 3 meses, 6 meses. Vai fazer, quer tirar uma foto bonita, faz lá. Pra tirar uma foto dá certo. Entendi. e um painel desse aqui, que tem esse sistema, inclusive, qual que é o modelo desse sistema Esse sistema chama VertiGreen. Eu sou paisagista há 15 anos, eu estava até conversando isso com você antes. Então, assim, eu não vendo só o jardim vertical, não é isso. Eu sou paisagista há 15 anos, a gente tinha muita demanda de jardim vertical.
Enfim, não dava certo, problema de infiltração e tudo, tanto que muitos paisagistas se recusam a fazer jardim vertical, não gostam. Existe um tabu de que ele não dá certo, realmente era uma coisa com muita canseira. Mas agora, eu estudei muito tempo essa empresa, a VertiGreen, e realmente é maravilhoso. Tanto que eu me apaixonei, assim. Eu hoje faço a maior propaganda mesmo, porque é o melhor sistema que tem no mundo. Eu não digo que é só no Brasil, não. Eu acho que é mundial. E uma coisa que a gente estava conversando também é a questão do clima, né? A gente está em Brasília, para quem não sabe, né? Eu falei Casa Cor Brasília, será que eu falei? Não sei se falei. Mas enfim, Casa Cor Brasília. E aqui tem um clima, né? Porque é muito seco. Muito seco. Tem uma disparidade entre o verão e o inverno que é brutal, assim, né? Qual é a vantagem desse sistema? Por que ele não funciona? Por exemplo, existem aqueles sistemas que funcionam meio que como hidropônicos, né? Por que isso não funciona aqui? Por que esse funciona? A gente não tem umidade suficiente para o sistema hidropônico, né? Não tem umidade. Aqui é muito seco. Então, em Brasília, é muito improvável um sistema desse dar certo. E esse sistema existe toda uma proteção para a parede também da pessoa, entende? O que não permite a infiltração, problemas desse tipo de problema. Enquanto os outros têm, né? Não existe essa proteção, você tem que impermeabilizar a parede, você sabe que essas impermeabilizações nem sempre dão certo. Ainda mais sendo uma coisa de grande quantidade de água, né? Esse sistema, inclusive, em falar em grande gasto de água, ele é o que menos gasta, porque ele retém a umidade. Então, você acaba gastando pouca água. A gente faz o reaproveitamento de água. E explica pro pessoal, o que é o sistema? Quando a gente fala sistema, o que isso consiste? É sei lá, tem uma placa por trás, tem tubinhos passando? Tem. Como é que funciona essa engrenagem? Ele já é um painel que vem montado sob medida e vem no formato que a gente quiser. Então, esse sistema permite que a gente faça formatos como esse, por exemplo, que é uma solução para não precisar fechar a parede inteira, né? Já que o preço é dado por metro quadrado, então a gente consegue otimizar e ainda criar formatos diversos. Então, ele é todo protegido, por isso que é um sistema. E ele já vem com a irrigação automatizada, já vem com os bolsos, enfim, cortados na proporção certa. Legal. E aí você tem, por exemplo, não é uma coisa que você monta, entendeu? Eu chego aqui e vou montando ele. Não, ele vem de fábrica. Ah, legal. E eu monto, faço a vegetação. E você tocou num assunto que a galera aqui gosta de ouvir bastante, que é, você falou, ele vende por metro quadrado. Galera, quem quer saber o preço disso, né? Vamos falar de vida real, porque a arquitetura tem que virar obra construída. Então, pra gente poder saber especificar, é uma coisa que a gente conversa muito com o pessoal aqui do canal, você tem que saber quanto custa as coisas. Então, quanto custa o metro quadrado, mais ou menos, em média, aí, desse produto? Ele vai de R$ 1.400 até R$ 2.500 o metro quadrado. Certo. Porque, como eu falei, são feitos em vários... Pode ser feito de tudo um pouco, pode ser feito quadro, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a gente tem um quadro simplesmente para uma sala, em cima de um sofá, então esse valor de metro quadrado vai subir. Ah, entendi. Então, quanto maior a quantidade de metro quadrado, menor o custo. Porque tem coisas, provavelmente, que deve ser a automação, sim, que são meio que diluídas, né? Exatamente. Nesse custo. Exatamente. Enfim, às vezes a gente recebe um orçamento de parede de 400 metros quadrados. Nossa. Aí você não vai fazer isso, né? Então a gente cai esse custo, dá para viabilizar isso. Só qualquer coisa, comprar por atacado é mais barato. É verdade, ó. Falou a voz do além. Igual comprar qualquer coisa. Se você comprar em mais quantidade, vai ficando mais barato. Muito legal. Outra coisa também que me surgiu, a dúvida é, na hora de especificar, imagina eu vou fazer um projeto, o que eu preciso dizer lá na minha especificação? Porque a gente também não gosta aqui daquela coisa... Painel verde a definir. Bicho, painel verde a definir não existe. A fábrica a definir, a gente costuma dizer que ela não existe. Então, para eu especificar um sistema desse, eu preciso dizer painel verde da VertiGreen, tal. E o que eu preciso de infraestrutura para isso? Como é que especifica, como é que detalha? O que você precisa de infraestrutura é o ponto de água. Tá. Né? E aí você vai decidir se quer com reaproveitamento de água ou não. Se não quiser o reaproveitamento de água, providencia um dreno. Se não precisa, só ponto de energia e ponto de água. E acabou. Você não precisa nem impermeabilizar a parede. Como é que é esse reaproveitamento de água? Existe na base do meu painel existe um reservatório. Legal. Onde essa água vai encher, aí ele escorre em todo o painel, né? Vai fazer a rega. E o que sobrar dessa rega vai cair de novo ali e ela vai ser reaproveitada. Volta. Entendeu? E isso é maravilhoso porque ajuda até na questão nossa, fugiu a palavra agora. Os nutrientes vão voltando, entendeu? Para as plantas. Então a gente tá lavando, né? Senão você lava a terra. É o que acontece com os sistemas de
plástico e tal. Entendi. Aqueles sisteminhas que a gente compra no Mercado Livre. Exato. Entendeu? Esses daí não Lava funcionam, a terra e daqui a pouco você não tem mais de vida nada. útil. É. 6 meses. É curto. Não sei se 6 meses, mas é curto, Entendi. bem curto. E nesse preço que você falou, né, a média de R$1.400 a R$2.500 o metro quadrado, dá pra... Foi isso que você disse, né? Só pra eu ter certeza. Buzinaram, gostaram do preço. Isso inclui as plantas? Isso inclui as plantas, a nossa instalação e o nosso retorno depois de 30 dias, porque a gente volta para dar qualquer assistência que precisar. Às vezes a gente tem que regular bico, né? Porque a gente, o que acontece? A gente tem um padrão de qualidade, vamos dizer, né? A gente entrega o painel e faço assim, em cima de móveis de madeira, em lugares que vocês nem imaginam. Então eu falo sempre o seguinte: não pode cair uma gota para fora. Então o cliente nesses 30 dias vai acompanhar a irrigação, aí se cair uma gotinha para fora a gente volta para regular bico, organizar tudo para não escorrer nada. Que legal. Então, porque o chão da pessoa tem que ficar limpo, às vezes é em cima de um sofá, entendeu? Entendi. E às vezes o mesmo sistema, ele já vem com uma proteção que você pode colocar em qualquer parede. Qualquer parede. Pode ser pintura que não tem problema. Pode ser qualquer coisa. Entendi. Não precisa ser feita uma impermeabilização na parede. Show. E em relação às espécies, essas espécies aqui que vocês usaram, você pode falar um pouquinho sobre elas? Aqui a gente trouxe uma vegetação muito densa, é muito sol, então a gente quis trazer a sensação de mata, né? Por isso a vegetação ela é bem densa. Inclusive um grande diferencial nosso, vocês podem observar, é que os jardins normalmente, principalmente em exposição na casa, eles vão definhando conforme o tempo vai passando, e o nosso é o contrário. Ele vai crescendo. Se você pegar fotos quando logo que inaugurou e agora, você vê nitidamente a diferença. Que legal. Até raiz exposta tem lá, grandona, ó, porque ele cresceu mesmo, cresceu ali, ele não vem com aquela raiz daquele tamanho, né? Que legal, aquilo ali é uma raiz, eu achei que fosse um cabo perdido. Sabe? Não, pois é. E eu não posso cortar ele, senão ela vai sentir. Entendi. Quais são as plantas principais que vocês usaram? Eu sou apaixonada por samambaia, só que elas também não gostam muito de mim, não. Então, assim, eu tenho uma samambaia atrás de mim, no meu escritório. Eu tenho uma samambaia que, às vezes, até dependendo do ângulo que eu fico, ela fica parecendo que ela tá na minha cabeça. É bizarro. Ela sempre morre. Ela nunca é a mesma, gente. Eu tenho que trocar sempre, assim. Porque eu compro, às vezes, no mercado, e ela morre. Mas eu acho Por que... quê? Samambaia não é bom pra Eu não sei aonde ela está, né? Se tá perto de uma janela, se pega muito vento. Samambaia não gosta de muito vento. Mas, enfim. Tem que ver a questão de luminosidade e também um fertilizantezinho vai bem de vez em quando, arrega direitinho. Entendi. A gente bota ela no sol, a gente tira e põe. Ela fica dentro. Não precisa ir pra sol. Vai ver, é isso que tá sapecando. Tá vendo? A samambaia não é de sol, ela é de sombra. A gente tem que conversar com os especialistas. Então aqui vocês não têm samambaia, né? Não, porque é muito sol, né? Tá, então, o que tem aí então? Aqui a gente tem aspargo, filodendro, tem cingônio, tem lambari. São vegetações que a gente foi adaptando. Na verdade, aqui eu tinha... Antes o objetivo era ser um pergolado grandão, ia ser um lugar de meia sombra. Aí não deu certo fazer o pergolado, correria que a casa coisa, sabe como é que é? Então eu fui adaptando, porque a minha ideia era que elas fossem plantas de sombra. Não deu certo, aí a gente trouxe bastante vegetação de sol, mas por incrível que pareça, eu tenho algumas de sombra aí que estão dando até flor. Eu não tô nem acreditando. E elas estão, porque às vezes, é engraçado isso, né, do painel verde. Uma planta meio que protege a outra ali, Protege a outra. A gente aqui fez isso. Onde tem os filodendros que são mais pra fora, a gente colocou algumas que aguentaria ficar embaixo dele numa sombrinha, né? Legal. Coisa linda. Gente, muito maravilhoso. Se você gostou desse conteúdo, a gente vai dar uma volta ainda aqui, mas já aproveita, já dá o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Vamos dar uma passeada? Vamos. A gente vai mostrar mais de perto ali como é que funciona. Aqui por dentro eu posso mexer assim? Como é que é? Assim, me explica. Não, o que é isso? Aqui, então, aqui é uma manta, a gente planta nela, né? Tem você tá vendo as canaletas aqui da irrigação, os bicos. O que mais que eu posso te dizer? Existe essa proteção, você tá vendo que a parede ali tá limpinha? Tá assim, tá sem nada, não tem água vazando, não tem nada. Show. E essa moldura aqui? Isso aqui é uma questão estética, cada um pode escolher o que quiser. Como é que é? Não, pode escolher. Todos os temas que eu trabalho tem isso. Todo o jardim que eu faço tem isso. Mas você escolhe a cor que você quer. A gente pode variar em 3 cores, mas ele é necessário, entendeu? Ah, tá. Essa moldura é sempre de madeira, assim? Isso é madeira? Sempre. Isso não é madeira, isso é um material impermeável. Olha, que isso legal, mas parece muito madeira, Parece. Né? A nossa intenção foi essa mesmo, imitar pra ficar esteticamente legal, né? Caramba. E aqui embaixo é o reservatório que você falou, né? Isso. Nesse caso, ele tem dreno, então não é um reservatório. Aí é só mesmo uma calha. Entendi. E aí o reservatório é parecido com isso, não? É parecido, só que é maior pra poder reter toda a água, pra poder... E ele ocupa mais ou menos qual o tamanho, assim? Ele é mais largo ou ele é mais profundo? Você tem uma... Ele é mais profundo. Ele é mais profundo. Então, agora,
aparece, aqui, né? Porque a planta a gente tampa, cobre. exatamente, a gente cobre ele. Entendi. Os que tem reservatório, a gente capricha aí na vegetação embaixo para ser mais densa e fechar ele. Ó a água pingando aqui. A água tá pingando aqui, tá vendo? Ó, tá bem úmido. Ó, deixa eu pegar, gente, pra vocês verem. Tem, ó, a manta tá bem úmida mesmo. Todas elas ficam bem úmidas Todas. assim? Todas. Tá bem molhadinho, tipo assim, mata floresta amazônica, sabe? Pois é. É. Nossa, que legal. Muito Então, bom. isso permite que ela dure mais tempo, que ela tenha uma vida muito mais longa, entendeu? Sim, Não show. é aquele esquema de lavar a terra. Entendi. E aquilo ali? O que é aquilo ali pendurado? Ali são os pendentes, é um lançamento nosso Justamente, desse né? ano. Aquela bem delicada. O que é aquilo ali pendurado? Vocês estão vendo, né? A delicadeza da arquiteta. Não importa. Vamos lá, O que pra importa mostrar. é comunicar, deu pra entender. Isso aqui é um lançamento nosso desse ano. Ele serve como uma cortina, enfim, 1000 utilidades, né? Dá para separar ambiente, exatamente. E aqui a gente trabalhou a vegetação de acordo, porque aqui é sombra, aqui pega sol, né? Legal. Então aqui a gente acabou tendo uma vegetação mais de sombra. sombra e mais de sol. O segundo nós estamos com um ninho de passarinho lá, cheio de passarinho, não acredito. assim, de boquinha aberta, então eu Não, eu não acredito. É. Peraí, vamos lá bem de pertinho. Então, aqui é onde fica a automação Automação. dele e a programação dos horários que vai ser irrigado, entendeu? É muito simples ou você, qualquer um programa, quando você entrega para o cliente, ele mesmo programa, A gente você já deixa um a programado? gente tem aquela história, tem dois tipos de cliente, aquele que fala, não quero saber de nada, só quero isso lindo, Aham. a gente programa e vai lá sempre ver se tá tudo ok e tal, ou dá assistência quando ele liga, ou tem aquele que gosta de saber, né, pede pra explicar, e aí eles mesmos, Ah, entendi. E aqui tem que ter um ponto elétrico ou é uma bateria? ponto elétrico, Tá, tem que tá ter um vindo ponto, ali de tem que cima. ter um ponto de tá aqui, energia, ó, olha lá o ponto de isso. energia. Dá pra ver. Pois é. Que legal. Não, o ninho tá aqui, será que nós vamos tomar uma... Uma bicada. É. Ai. Gente, passarinho é bicho bravo. Você acha? A mãe é. Ah, nada. Olha, eu tô ouvindo o barulhinho deles, ó. Você viu ele aí? Ali, tô vendo. Aqui. É uma andorinha. Gente, tá muito bonitinho. Mas que Tem uns lindo. 2, 3 aí, de boquinha aberta, tão fofo. Ai, gente, plantas são coisas tão lindas, né? Por que elas não gostam de mim? Sou muito apaixonada. Gasto rios de dinheiro com planta. Vou comprando, elas morrem. Vai eu compro tudo outra, morrendo. morre, eu compro outra. Eu fico morrendo de dó, mas não tem o que fazer. Verdades sejam ditas. Aqui é lugar de sinceridade. Muito lindo. E aí, isso aqui é o quê? Ai, Ele já tadinho. vem com essa estrutura, é como se fosse um painel verde, só que circular, né? É, exatamente. Isso aqui é o reservatório. Isso aí é o reservatório. Desse tamanhozão, assim, tem que ser desse tamanhozão. Pra poder acumular mais água, né? A não ser Tá. que... Enfim, isso é feito sob medida. A gente pode... Nossa, tem muita água aqui, não dá dengue, não? Não, porque porque essa água tá circulando e a gente tem essa gradezinha aqui, olha, que não permite que o mosquito entre, entendeu? Ah, ela é bem fininha mesmo, o mosquito não entra aqui não. Entra não. Estão conseguindo ver que tem uma telinha aqui, ó. Essa telinha, olha, ela é bem fininha mesmo, não entra não. Então, Brasília é um lugar que carece muito de novas ideias, de coisas assim mais... A gente trouxe essa ideia aí para grandes fachadas justamente na intenção de levar verde. A nossa cidade é bem arborizada, mas os prédios estão aí cada vez maiores, cada vez Mais mais cinzas, mais né, cinza, coisa- mais concreto e, poxa... É verdade, se você né? pode levar uma vegetaçãozinha... Pois seu cliente é, a gente agradece. tem isso. É, acho que é uma questão psicológica mesmo, né? Com certeza, Faz com bem, certeza. acho que vegetação é usada, né, pra depressão, pra várias coisas. Para várias coisas. Você vê a reação das pessoas aqui. Às vezes eu fico filmando quem vem do percurso todo fechado. Aí, principalmente no final da tarde, né? Porque já não tem esse solzão. Quando chegam ali, elas respiram, Dá um assim, alívio. sabe? Dá um alívio. E se jogam aqui. Então, assim, é muito legal. Gente, maravilhoso esse papo. Eu adorei estar aqui com você, Flávia. Foi um Que bom, aprendizado eu também enorme. adorei. Queria que você desse os contatos pro pessoal poder saber como é que faz pra entender um pouco mais disso daí. Se tem um telefone ou seu Instagram, como é que funciona? O nosso Instagram é Encanto Verde Paisagismo. E o nosso site www.encantoverdepaisagismo.com.br. E meu telefone é... Deixe os seus comentários aqui embaixo que eu vou fazer um pedido pra você. Se tiver dúvidas que eu não consiga responder, eu Certo. posso te pedir Pode, pra você ir lá? claro, pode Vai sim. lá então e você vai ter uma ajuda aí da Flávia pra te explicar todas essas questões aí sobre o painel verde. E que mais projetos tenham painéis verdes nesse país. E é isso aí. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.